Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre casamentos. E quando eu digo casamento, não quer dizer que seja casamento no papel, na igreja, no cartório. Estamos falando de relacionamento de casais que convivem. Quer dizer, a gente pode chamar de união estável, o que quer que seja, isso não é o mais importante aqui no caso da nossa perspectiva, mas sim do relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento de casal. Então vamos falar sobre casamento. A grande maioria das pessoas normalmente reclamam muito do seu parceiro, do seu cônjuge, né? A gente vê isso, provavelmente você faz isso, e a gente vê isso no nosso círculo, seja no nosso círculo mais íntimo, no círculo de amigos, enfim, a gente percebe muito isso. É quase lugar comum as pessoas reclamarem do seu parceiro, ou quando, por outro lado, quando as amigas estão juntas, reclamam dos seus parceiros, ou quando os parceiros estão juntos, reclamam das suas parceiras, enfim. O fato é que está sempre nessa dinâmica de reclamação, crítica e incômodo. E isso se dá num nível mais íntimo, quer dizer, dentro de casa, muitas vezes essas reclamações vão num grau além, são brigas, são conflitos, muitas vezes diários que existem entre os casais. E, obviamente, não precisa nem dizer que um relacionamento assim não traz felicidade, não traz plenitude para a própria relação e a gente acaba desperdiçando essas oportunidades que são fantásticas, e eu vou explicar o porquê, de crescimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de cura. E a gente vai falar sobre isso aqui agora. E ao tirar partido dessas oportunidades como cura, como autoconhecimento, tudo isso que eu tinha colocado no início de reclamação, de briga, simplesmente desaparece. E quem não quer isso? E isso é possível. Então, continua aqui que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Primeira notícia, sinto dizer, já falei isso em outros vídeos, mas você não é uma vítima inocente, refém das outras pessoas, do universo, e enfim, que não tem nada a ver com o que te acontece, que você apenas sofre o que o mundo te apresenta, o que o mundo exterior te apresenta. Então você não é uma vítima inocente, sinto muito dizer isso, mas essa era, vamos dizer assim, a má notícia. A boa notícia é que você não é uma vítima inocente. A boa notícia é que você tem poder pleno sobre a sua vida. E isso é absolutamente libertador. Vale para qualquer área da sua vida, qualquer situação, mas vale também para o casamento. E como que a gente aplica isso no casamento, nos relacionamentos? Bom, primeiro, reconhecendo e tomando a consciência de que a gente está o tempo inteiro se projetando no parceiro. E o que é esse se projetar? Se projetar é simplesmente ver no parceiro todos aqueles aspectos que são nossos e que a gente não reconhece como tal. São aspectos que estão no nosso inconsciente, que estão na nossa sombra, como eu chamo aqui, e que a gente não reconhece como tal, mas projeta no parceiro. Então, tudo aquilo que incomoda no nosso parceiro tem a ver com a gente. E isso eu acho que é assim, o ponto central, o eixo central no qual vai girar aí toda a conversa de hoje, esse ponto da projeção. Então, simplesmente ter essa consciência e reconhecer isso, aceitar isso, já é transformador. Eu sei que provavelmente você está ouvindo isso, está questionando, acho que faz bem, claro, sempre questione tudo, como eu sempre digo aqui, não acredite em nada que eu falo, simplesmente ouça e se fizer sentido, coloque na prática, experimente e veja o resultado. Vale para esse caso também. Não se preocupe tanto com um conceito, inclusive o seu próprio ego vai te fazer uma série de questionamentos para dificultar que realmente você aceite isso, porque aceitar isso é romper com a dinâmica que você está imerso desde que nasceu, desde que foi concebido, a dinâmica do pecado, do julgamento e da culpa, o jogo da culpabilidade, do medo,
do pecado, do erro, então da projeção, quer dizer, você joga no outro o pecado, enfim, a culpa, e reconhecer isso realmente é romper com esse esquema que você está absolutamente imerso. O esquema esse, que você já sabe, não te trouxe nenhuma felicidade, porque é impossível se ter felicidade, é impossível se ter uma vida plena dentro dessa dinâmica. Então, eu sei que pode custar um pouco para algumas pessoas reconhecer essa questão da autorresponsabilidade, das projeções e mais ainda dentro do relacionamento, dentro do casamento. Mas isso é libertador. Isso é libertador. Esse é o ponto. Então, se você ainda estiver questionando esse conceito, acho que faz muito bem, mas pelo menos se permita experimentar isso, ou se permita aceitar essa possibilidade, essa ideia e teste, experimente e veja o resultado. O resultado é garantido, desde que você se permita fazer isso. Tá? Então, você reconheceu essa questão das projeções, reconheceu que isso tem a ver com você, então você já desmontou a dinâmica do julgamento, isso que a gente acabou de falar agora. Essa dinâmica do julgamento, só para concluir, na verdade a gente sempre acaba jogando a culpa no outro, o conflito está no outro e a solução está em nós. Essa é a visão equivocada, a visão dual que a gente tem, no sentido de achar que, primeiro, que estamos separados e que o conflito está no outro e a culpa está o conflito está no outro e a solução está na gente. Portanto, dentro dessa dinâmica, conflito e solução nunca vão se encontrar, porque uma coisa está no outro e a outra está na gente. Então, nunca vão se encontrar. Então, o primeiro ponto é reconhecer a projeção, parar de julgar e reconhecer que tanto esse conflito que você vê no outro, ele está em você, mas a solução também está em você. E quando você reconhece isso, pela primeira vez você se permite que o conflito e a solução se encontrem, se integrem, transcendam, você transcende esse conflito e realmente pode ter uma plenitude. Você aí junta uma coisa com a outra, como a gente já falou aqui em outros vídeos da dualidade, que sempre os elementos de polaridades opostas, como eles se complementam para criar elementos estáveis, tá? Bom, aí tem outra questão que é o seguinte: normalmente os relacionamentos a gente sempre, o que a gente busca no outro? O que você busca no seu parceiro? Todo mundo vai dizer que busca amor, mas isso de certa maneira já é uma distorção, porque a gente está buscando em outro algo que a gente julga que falta na gente, e isso não vai poder ser atendido, tá? Porque esse amor que a gente busca no outro para preencher um vazio que existe em nós não funciona. Isso só vai gerar frustração. Até porque quando a gente supostamente receber esse sentimento, ele não preenche, a gente, pelo contrário, a gente contesta isso que a gente está recebendo. E eu vou comentar o porquê. Mas antes, então, de a gente buscar, teoricamente, o amor no outro, buscar se apaixonar pelo outro, a gente primeiro tem que voltar a se conectar com nós mesmos e identificar, inclusive, quais são os vazios aí que possam estar nos levando a buscar alguma coisa fora. Sempre a solução, como eu falei antes, é dentro. Então, buscar esse exercício, mesmo que você já tenha um relacionamento, não tente mudar o outro, não tente esperar do seu parceiro alguma coisa que ele não possa te entregar. Busca isso que você está procurando fora, dentro de você. E isso se faz se reconectando e entendendo aí o que a gente tem, quais são as feridas aí emocionais que a gente tem e que a gente está buscando na outra pessoa. E normalmente essas feridas emocionais estão muito relacionadas com a nossa criança interior. São feridas que a gente muito provavelmente sofreu aí durante a infância e que permanecem até hoje
sem terem sido curadas. E a gente acaba buscando no relacionamento de casal, a gente vai querer buscar aí, vamos dizer assim, voltar a sentir um amor que muitas vezes, ou buscar um amor que a nossa criança interior julgou que não recebemos suficiente dos nossos pais, por exemplo. Mas esse é um grande ponto que traz muito conflito nos relacionamentos, porque a gente está, por um lado, projetando no nosso parceiro os nossos pais, a gente está buscando aí, muitas vezes, curar através do parceiro alguma situação que a gente tem sem ter sido curado, integrado com relação aos nossos pais, e isso acaba não funcionando, porque o nosso parceiro nunca vai poder fazer isso por nós. O que a gente precisa fazer realmente é entender em cada situação que a gente tem dentro do nosso relacionamento, aquilo que incomoda ou aquilo que realmente nos traz sofrimento, entender o que é aquela situação que nós estamos criando, que nós somos responsáveis ou corresponsáveis junto com o nosso parceiro, mas que nós somos responsáveis. Que essa situação, por que essa situação se apresenta, o que ela nos ensina, o que ela nos mostra, por que inconscientemente estamos criando essa situação para poder transcender alguma informação que ainda não foi transcendida, que ainda não foi curada, que ainda não foi integrada dentro de nós. E dentro dessa indagação, convém sempre fazer essa análise aí da sua criança interior ou buscar aspectos dentro do seu relacionamento com seus pais, de como foi, e questões que você possa ter aí em aberto e que estão sendo projetadas aí dentro do seu relacionamento. E esse processo é muito interessante, tudo isso que eu comentei aqui é bastante interessante, porque primeiro, quando você assume essa responsabilidade, quando você entende que, por exemplo, você não é uma vítima, em situações, vou dar um exemplo radical até, mas se você é agredido ou agredida pelo seu parceiro, você não é vítima dele ou dela. Você é tão vilão quanto. E mesmo essa situação tem a ver com você, essa agressividade tem a ver com você. E você precisa buscar entender isso. Não quer dizer que você tenha que aceitar essa situação e muito menos continuar. Isso é outra história. E existem outras decisões que você tem que tomar com relação a isso. Mas mesmo se você aceita e se submete a esse papel, entre aspas, de vítima, você não está sendo vítima, você também está sendo vilão. Dentro do nosso mundo dual, lembre-se que a gente sempre integra duas polaridades. Então, mesmo numa situação dessa, por um lado, supostamente, quando você se coloca de vítima, você também exerce um papel, ainda entre aspas, de vilão com relação ao seu parceiro. E mais ainda se você se mantém continuamente nesse papel de vítima e não toma uma decisão. Então, esse é um primeiro ponto, entender que nunca existe só uma vítima e um vilão. Cada situação você apresenta, você tem dentro de você aí as duas polaridades. Então, reconheça. Normalmente a gente só busca reconhecer uma e a outra a gente coloca na nossa sombra. Então, reconhecer as duas é o que nos permite a plenitude. E dentro desse exemplo radical aí que eu dei, mesmo a situação de agressividade, você precisa entender o que isso tem a ver com você, porque tem a ver com você, de onde essa agressividade que tem a ver com você, onde você está ocultando isso dentro da tua sombra, o que tem a ver, que informação isso aí está te trazendo para você poder aprender, reconhecer e transcender. Então, no mínimo, você, quando se submete a aceitar uma situação dessa, dentro desse exemplo que eu dei, por exemplo, você pode até estar sendo agressivo com você mesmo, tá? Mas o importante é reconhecer as situações como oportunidades mágicas, santas, de você se reconectar, se reconhecer, curar, integrar e transcender essas informações e poder realmente
ser pleno em cada um desses aspectos, em cada uma dessas situações. Então, sempre entender que cada situação dentro do casamento, ela se apresenta no sentido de você aprender mais de você mesmo. E o seu parceiro sempre vai ser um espelho seu, tá? Então, qualquer situação, qualquer briga, qualquer discussão, em primeiro lugar, tenha isso presente, faça isso, faça isso. Se você fizer isso, as brigas, por exemplo, vão desaparecer, simplesmente desaparecem. Podem até, a situação de conflito, claro que pode começar, e vai começar, mas a questão é como você como você escolhe experimentar essa situação. Se é na dinâmica de toda a vida, de só simplesmente achar que o conflito, o problema está no outro, que você está certo, que você é a solução e isso nunca vai se encontrar, ou simplesmente você, numa situação de conflito, parar e buscar entender daquilo ali o que tem a ver com você. E se o outro fizer essa mesma dinâmica, aí simplesmente as brigas desaparecem, 100%. Mas se você... E você não deve tentar que o outro faça. Isso cabe ao outro ter essa consciência. Mas se você fizer, vamos dizer assim, unilateralmente, se você fizer isso, praticamente também desaparece. Porque como já diz aí até o ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Alguma coisa desse tipo, se eu não me engano. Então, só de você fazer isso, simplesmente já desaparecem as brigas. Tem uma situação, começou uma discussão, em vez de você meter o pé, acelerar e partir para uma briga, simplesmente observe o que aquela situação tem a ver com você. O que aquilo que está te irritando, está te deixando puto no outro tem a ver com você. Não é com o outro, essa informação tem a ver com você. O outro simplesmente é um espelho que divinamente está te proporcionando esse autoconhecimento. Por isso que, como eu já escrevi em algum post e já comentei aqui, você dorme com o seu maior mestre espiritual. Você não precisa ir para a Índia, para o Tibete, para o Himalaia, se quiser ir, ótimo, não tem problema nenhum, mas para ter essa evolução espiritual, essa evolução pessoal, não precisa ir para lugar nenhum. É aqui agora e o seu marido, a sua mulher, o seu namorado, namorada, enfim, realmente é um mestre. E você deve agradecer muito ao universo por ter te mandado esse mestre talhado à perfeição para você, talhado à perfeição para te mostrar os aspectos que você não reconhece como os seus e que você precisa reconhecer. Quanto mais adiar reconhecê-los, pior para você. Então, quanto antes você reconhecer isso, melhor para você, melhor para o seu relacionamento. Adeus brigas e, quem sabe, felizes para sempre.